Boa tarde, eu sou Lidiane, sou aluna do nono semestre de Direito da Faculdade Pitágoras e eu vim tratar agora com vocês sobre alguns aspectos importantes a respeito da teoria geral dos recursos. Bom, inicialmente é importante esclarecer o conceito de recurso, né? O recurso, de acordo com o Nestor Távora, é um meio voluntário destinado à impugnação de decisões dentro da mesma relação jurídica processual e que possibilita uma nova análise da matéria impugnada. Dentro desse conceito, nós podemos extrair alguns aspectos importantes, dentre eles, que o recurso é uma providência voluntária. Então, dessa forma, o reexame necessário, por exemplo, reexame necessário de algumas decisões judiciais não tem natureza recursal, já que não é voluntário, né? E, além disso, é importante também, é possível extrair que o recurso ele ocorre dentro da mesma relação processual. Então, nesse sentido, algumas ações autônomas de impugnação, como o habeas corpus, mandado de segurança, revisão criminal, também não têm a natureza de recurso. Também outro aspecto importante se refere que o recurso é uma modalidade de ação e de defesa dentro da relação jurídica, né? Constitui uma relação de continuidade com a decisão, com a relação iniciada de primeiro grau, e tem a finalidade de integrar, invalidar, esclarecer ou reformar a decisão impugnada. Em relação à natureza jurídica do recurso, alguns autores indicam que o recurso constitui uma nova ação dentro do processo. Outros autores, por sua vez, tratam o recurso apenas como uma providência destinada à obtenção da reforma da decisão. E, por fim, a doutrina majoritária defende o recurso como um direito de ação e de defesa, né, em continuidade àquela relação jurídica de primeiro grau, que foi iniciada no primeiro grau. Quanto aos fundamentos do recurso, o recurso ele se fundamenta ou na necessidade psicológica do vencido, também na falibilidade humana do julgador, já que o juiz, o magistrado, é um ser humano, também é passível de erros. E o recurso se fundamenta até mesmo nas razões históricas, né, do próprio recurso. Também é importante falar sobre o duplo grau de jurisdição, que, embora esse princípio não seja explícito na Constituição Federal, o artigo 5º da Constituição diz: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Dessa forma, a doutrina acredita que esse princípio é constitucional, mas implícito, levando em consideração todo o sistema jurídico e também a previsão deste princípio no Pacto de São José da Costa Rica. Outro ponto muito importante a ser tratado dentro da teoria geral dos recursos são os princípios. Entre os princípios nós temos da voluntariedade. É necessário que o recurso seja uma decisão voluntária da parte inconformada da decisão. É claro que o CPP traz algumas exceções, né, algumas hipóteses de recurso de ofício, como, por exemplo, da decisão que concede a reabilitação profissional ou sentença concessiva de habeas corpus, entre outros. Também temos como princípio a taxatividade. É necessário que os recursos sejam expressamente previstos em lei. Outro princípio importante, unirrecorribilidade ou singularidade, ou também conhecido como princípio da unicidade. Isso significa que, em regra, cada decisão comporta um único recurso. Então, a parte escolhe o recurso mais adequado ao reexame da matéria. Outro princípio que temos é o da fungibilidade recursal, ou do recurso indiferente, também conhecido como do tanto vale, da permutabilidade dos recursos, ou também da conversibilidade dos recursos, que significa o seguinte: se não houve erro manifesto, nem má-fé da parte ao interpor um recurso equivocado, e se é atendido o prazo limite do recurso cabível, o juiz pode mandar processar aquele recurso que foi interposto equivocadamente, de acordo com o rito do processo que seria cabível. Também nós temos o princípio da convolução,
que neste caso o recurso foi interposto corretamente, mas pode ser convolado em outro recurso, ou porque este outro recurso é mais útil ao recorrente, ou porque possui mais vantagens. Também nós temos o princípio da vedação da reformatio impégios, que significa que se somente a defesa recorrer, se a acusação se conformou da decisão, a situação do acusado, do réu, não pode ser agravada. Não pode ser agravada se a acusação não recorreu. Tá certo? Também nós temos o princípio da conversão, que significa que a parte não será prejudicada pelo endereçamento errado do recurso. Dessa forma, o tribunal incompetente vai remeter os autos ao órgão competente para apreciação. Também temos o princípio da complementariedade dos recursos, que é a possibilidade de integração da impugnação já oferecida, se houver mudança na decisão judicial. Dessa forma, seria renovado o prazo de recursal para a apresentação do novo recurso, dessa vez adequado às modificações que foram operadas na decisão. Também temos o princípio da suplementariedade ou da suplementação dos recursos, que significa que, excepcionalmente, haverá alguma situação em que será cabível mais de uma modalidade recursal, mas isto é exceção. Também temos o princípio da variabilidade dos recursos, né? Que a variabilidade, esse princípio Távora diz que não se aplica no processo penal em razão da preclusão consumativa, mas, de forma geral, a variabilidade dos recursos indica que a parte que interpõe, que a parte pode interpor mais de um recurso em momentos diferentes contra uma mesma decisão, se estiver no prazo. Mas, como dito, né, Távora acredita que isso não se aplica no processo penal, em razão da preclusão consumativa. Também temos o princípio da dialeticidade dos recursos, que significa que o recurso que a interposto tem que expor as razões do recurso, o acusado tem que expor suas razões. Também temos o princípio da intranscendência ou o princípio da personalidade, que significa que se o agente, naqueles casos de concurso de agentes, né, se a acusação se restringir a um único agente, é vedado ao tribunal estender aquele pedido para o outro acusado que não foi indicado pela acusação. E, por fim, nós temos o princípio da colegialidade recursal, que assegura, né, que a matéria, o recurso será objeto de apreciação por um órgão colegiado, apesar de que o recurso, quando é julgado de forma monocrática, segundo entendimento, não ofende a esse princípio da colegialidade recursal. Também nós temos hipóteses de impedimentos recursais, que se trata, por exemplo, da desistência, né? Quando a parte entrou com recurso, mas que por algum motivo não decidiu levar a cabo. Também nós temos a opção da renúncia, mas neste caso a parte não interpôs recurso, antes da interposição do recurso, ela manifesta o desejo manifesta a renúncia, né, de não interpor recurso. Nesse sentido, né, vale aqui frisar a súmula 705 do STF, que se trata desse caso de renúncia, que caso a parte renuncie ao prazo recursal sem assistência do seu defensor ou advogado, ainda assim o defensor pode entrar em nome próprio com o recurso, mesmo contra a vontade da parte. Né? Neste caso, ainda assim, em nome próprio vai ser avaliado. Também temos a opção da deserção, né, como um impedimento recursal, que se trata quando a parte não recolhe as custas. Isso também é um impedimento para o recurso. Vale também falar a respeito dos pressupostos de admissibilidade recursal, que nada mais são critérios de aferição da viabilidade do recurso. Né? Esses critérios, esses pressupostos, eles podem ser tanto objetivos como subjetivos. Os pressupostos objetivos, nós temos previsão legal ou cabimento, né? O recurso ele tem que ser previsto na lei, como foi dito através mesmo do princípio da taxatividade, tem que observar as formalidades legais, se o pedido é regular e está em consonância com
ordenamento jurídico. Também é um pressuposto objetivo a tempestividade. O recurso tem que ser interposto no prazo legal, tem que ser um recurso adequado, apesar do princípio da fungibilidade, né? Também não deve haver fatos impeditivos, como foi dito anteriormente, por exemplo, a renúncia, e também é um pressuposto objetivo a motivação, ou seja, tem que haver a motivação, é a fundamentação do recurso. Também esse pressuposto da motivação tem algumas exceções, né? Por exemplo, o artigo 601 do CPP, que permite a subida da apelação sem as razões, mas em regra tem que vir motivado, tá? Em relação aos pressupostos subjetivos da admissibilidade recursal, a parte tem que ter interesse recursal e tem que ter legitimidade, né? Que tem as pessoas autorizadas em lei que podem interpor recurso. Também nós temos a sucumbência, que é um pressuposto objetivo e subjetivo, né? A sucumbência nada mais é do que um prejuízo sofrido pela parte, né? Que tem algumas nuances, pode ser uma sucumbência parcial, integral, pode ser que atinja somente quem está envolvido diretamente no processo ou um terceiro. Também muito importante falar sobre os efeitos recursais. O primeiro efeito recursal é, em regra, devolutivo, ou seja, o recurso devolve a matéria, por assim dizer, devolve a matéria recorrida para ser apreciada por órgão, né, com grau de jurisdição superior. Outro efeito recursal constitui o efeito suspensivo, que ocorre quando o recurso tem o condão de suspender os efeitos daquela decisão impugnada. E também nós temos o efeito regressivo, que neste caso a lei autoriza aquele mesmo órgão que proferiu a decisão exercer o juízo de retratação e ele mesmo modificar a decisão. Também nós temos o efeito extensivo, que ocorre no caso de concurso de agente, né? Que no caso a decisão daquele recurso, se não for fundada numa questão pessoal do agente, essa decisão também aproveita aos outros acusados. Também nós temos o efeito translativo, né, que neste caso é devolvido ao tribunal questões não ventiladas no recurso da parte. E também nós temos o dilatório, efeito dilatório procedimental, que é um efeito natural de todo recurso, que no caso consiste na sucessão de atos que decorrem da interposição do recurso. E, por fim, as hipóteses de extinção do recurso, que pode ser normal, uma extinção normal, ou seja, há o julgamento daquele recurso, né, após a ação ocorrer normalmente, e também tem a extinção anormal, que pode ocorrer por deserção, que é aquele caso do não recolhimento das custas, ou também por desistência do recurso. Agora, em prosseguimento, nós vamos ver um pouco sobre a apelação, que será indicado pela colega Augusta.